A partir de agora nós vamos começar a nossa série sobre Karl Marx e várias temáticas. O meu nome é Márcio Gil de Almeida e assim vou fazer uma introdução. Hoje vamos falar sobre Karl Marx e a educação manipulada, ok? O Karl Marx ele tinha uma visão de educação e ela hoje está sendo trabalhada pelos seus discípulos no comunismo, no socialismo, aqueles adeptos de vários movimentos, radicais. São movimentos radicais que estão espalhados por vários lugares do mundo e aqui no Brasil não é diferente. Você verifica que essa educação é a educação também adotada pelos progressistas, e nós temos aqui na imagem que você vê, Karl Marx Educação, o martelo com o pau que sustenta o martelo é um lápis, uma foice, e tem aí uma coruja que representa a educação, segurando então o símbolo do comunismo. Muitos dos professores que trabalham normalmente não imaginam que estão passando valores comunistas para formar uma sociedade marxista em uma sociedade democrática e capitalista. Vamos então, porque lembre-se, Marx não pregava democracia, e nem tampouco aqueles que tentaram tomar o poder no Brasil, na época da guerrilha do Araguaia e nas guerras urbanas. Observe essa imagem, mostrando como as coisas são propagadas pela imprensa e pelos movimentos e pelos adeptos do marxismo na atualidade. Essa mulher que está aí levanta uma bandeirinha chamada com escrito Democracia com Liberdade, fora o PT. E eles proclamam que essa mulher que representa nós, os conservadores, somos portadores de ódio. Fazemos campanha de ódio. Mas olha só o monstro da esquerda aqui, com escrito Odeio a Família. É isso mesmo. O movimento marxista quer quebrar, destruir a família. Odeio os Estados Unidos. Interessante. Quem ama a democracia, ama o país mais democrático do mundo. Eles odeiam a classe média. Ué, por que odiar a classe média se a classe média ela tem um grande benefício para a sociedade, que ela é independente do Estado. Ela consegue se manter e coopera e sustenta o Estado, além das outras classes. Mas só que ela é totalmente independente, Ela tem sua opinião formada, ela não depende de Bolsa Família, não depende de programa de governo, ela tem sua vida independente. Aí você tem, ainda mais, odeia o mercado livre. Eles querem dominar tudo, controlar tudo, E não é só economia não, é o que você pensa, é o que você é, Odeio os fetos humanos, são favores de aborto. Odeio a paz, Odeio os cristãos. Por que odiar os cristãos? Por que pregar constantemente contra os cristãos? Eu estive na faculdade e eu tive que ficar toda hora lutando com certos professores para ver se eu conseguia manter a minha fé, Odeio os judeus. O que os judeus fizeram, Eles distorcem, inclusive, a questão lá dos judeus e dos palestinos. Os palestinos jogam bomba toda hora, já explodiu ônibus lá, matou um milhão de gente, manda 500 mísseis para lá, joga 500 mísseis em Israel se defende, O país quando foi aprovado pela ONU, no mesmo dia que foi aprovado, no dia seguinte foi atacado por vários países, luta constantemente para sobreviver, e aquelas terras dali, inclusive onde os palestinos estão, pertencia a Israel. Israel foi expulso dali. Vamos lá. Você seguiria um líder para mudar o mundo, onde teria como bandeira o fim do direito de propriedade, de liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade até mesmo você criar seus filhos conforme os seus valores,
Sim, porque é na escola que formata a mente do aluno, né, da criança, liberdade de decidir se iria morar ou não na cidade. Olha só, eu estou colocando os slides, você está vendo aí, mas nem sempre eu vou ler totalmente, eu vou fazer resumos. Então pense aí, para pensar, olha só, você apoiaria uma pessoa que se colocasse como líder, como modelo de vida, né? De uma pessoa que não trabalhasse, né? Que participasse de fraternidades, de beberrões e ainda de grupos radicais? Você apoiaria isso? Outra coisa, também você participaria de um grupo, de um partido, de uma ideologia que para se impor tivesse que não tivesse limite algum, usando de distorções, manipulações, de enganos, falsas promessas, né? Destruição de valores, destruição de famílias, do direito à propriedade, à prosperidade financeira, propaganda violência, né? Tomar propaganda violência, mas fazendo discurso contra a violência, né? Tomar o que é do outro, né? Como fazendas, como terrenos das cidades, como casas, apartamentos, fazer guerras e impor uma ditadura total sobre todos, né? E que não aceitasse seria perseguido. Você participaria de um grupo desse? Tudo isso para impor a sua ideologia marxista. Ainda mais, você apoiaria o controle total dos meios de comunicação? Pois Marx defendia isso, certo? E não apenas de comunicação, mas até de transportes, ok? Você apoiaria um grupo que, ao se instalar no poder, iria vigiar você, com quem você fala, aonde você anda, se você telefona, faz uma ligação internacional ou não, como a Coreia do Norte, que tem o comunismo, e que prega ali a sua doutrina, que controla a vida de todo mundo, que traz miséria na vida das pessoas? Você participaria disso? Apoiaria isso? Apoiaria o governo da Venezuela, um governo ditador, que levou mais de 90% da população a passar por miséria? Isso é só para você chegar e pensar, né, no que você está apoiando, ok? Você apoiaria ou aprovaria um grupo que acusa os outros daquilo que eles mesmos são, ok? Você aí que constrange os opositores, que só processa para calar a boca, eles processam, mas também usa terminologias de todas as formas para poder calar a pessoa, né? Como xenófobo, homofóbico, sexista e várias outras terminologias. Inclusive esse grupo defende a democracia só para eles. Na prática é isso, porque quando os outros estão sendo atingidos, né, eles não se importam. E outra coisa, eles usam a democracia para poder instalar a sua ditadura. Você apoiaria grupos que adotam uma ideologia que onde a mesma se instala, domina o país, e se quebra a economia, né, se instala a ditadura, persegue os cristãos, prende e até mata cristãos? Você apoiaria uma ideologia dessa? Pois isso tudo, meu amigo, é o resultado da adoção da ideologia de Marx, ok? Você apoiaria um grupo que obedece mais a Karl Marx do que a Constituição, que ama mais as cores, o martelo e a foice do que a nossa bandeira verde e amarela? Você apoiaria um grupo desse tipo? Você apoiaria grupos ou partidos que querem implantar uma ditadura comunista no Brasil e no mundo? Karl Marx. Socialismo, comunismo e bolivarianismo estão fundamentados em Marx e no final da linha acaba sendo a mesma coisa. Vamos falar um pouco da sua vida particular de Marx? Por 16 anos ele foi sustentado pela mulher dele, com o dinheiro da mulher. E durante esse período foi o período que ele escreveu aquele livro O Capital. Pois bem,
ele terminou o dinheiro da mulher, passou o maior aperto, acabou sendo sustentado também por um amigo, por gente que tinha boas condições financeiras. Também ele foi sustentado pelo pai antes de ser sustentado pela mulher. Só teve um emprego na vida toda. Esse emprego foi no jornal New York Herald. Aquele que a leitura deve ser dessa forma. E ele só trabalhou um curto espaço de tempo, porque o jornal foi fechado pelo governo, e o que ele ganhava nesse jornal não dava para poder manter a família direito, e tampouco no decorrer de 64 anos ele só teve um emprego. Interessante que na doutrina dele, ele coloca como obrigatório todo mundo trabalhar, e ele trabalhou muito na vida, muito, né? Karl Marx, ele viu dos 7 filhos dele, 4 morreram, ainda bebê, pela vida insalubre e miserável que sua vagabundice impôs à família. 2 das suas filhas se suicidaram. Traiu a mulher que o sustentou durante 16 anos com a melhor amiga dela, e ela engravidou e teve o filho dele, e ele pegou esses filhos, que era bastardo, né? E deu para Engels criar. Morreu pobre, intelectualmente debilitado, né, com um abscesso no pulmão. 11 pessoas compareceram no enterro dele. Engels, e também tem o seguinte: o presidente do Partido Comunista da Alemão esteve presente. Ele, vendo que a imagem de Karl Marx era péssima, ele trabalhou para mudar a imagem de Karl Marx, para transformar ele em um grande revolucionário, em um homem que queria o bem de todos, verdadeiro santo, homem de bem. Antes de entrar na educação, quero conceituar algumas coisas. Primeiro, a questão da burguesia. Quem foi a burguesia? A burguesia foi um grupo de pessoas que na Idade Média surgiu, né, nos burgos, e lá pessoas pobres, pessoas que trabalharam com comércio e que de repente cresceram, eles prosperaram e começaram a ganhar destaque na sociedade, eles mesmos fizeram as universidades dele, independente do clero, e antes era só 3 classes social: o clero, né, os camponeses e os nobres. Como eles também não tinham muito reconhecimento, eles passaram a comprar título de nobreza. E nós sabemos que no decorrer do tempo, chegou na época industrial, na Europa, esses burgueses, eles se destacaram nas indústrias, nas fábricas. Então, eles construíram fábricas, e aí eles passaram a ser odiados por Karl Marx e também por muitos trabalhadores, porque não havia leis ainda de defesa, né, do trabalhador. Mas nisso, é claro, é evidente que eles tinham que lutar por uma melhoria, mas não precisava querer destruí-los. Afinal de contas, os empregos deles estavam vindo deles, dos burgueses, ok? Mas eles tinham ódio desses burgueses, porque os burgueses tinham uma vida boa e eles tinham uma vida ruim. Mas nós sabemos que uma sociedade capitalista não vive sem empresário. Aliás, sociedade nenhuma vive sem empresário. Porque o Marx, vendo isso, ele passou a ter como objetivo destruir os burgueses. E para destruir os burgueses, eles passaram também a trabalhar para destruir a propriedade privada. No caso, as suas fábricas, né, tudo deveria passar para o Estado, e as pessoas deveriam perder a sua propriedade privada, tudo para o Estado. Ele falava da burguesia, mas na realidade todos perdiam. Bastava instalar o sistema revolucionário dele em qualquer país, que todo mundo perde o seu direito. O importante não é o indivíduo, o importante é a coletividade. Logo, a sua individualidade em você ter, em trabalhar e vencer na vida por seus próprios méritos, meritocracia, é algo que conspira contra o comunismo. Então, ele é contra a sua liberdade econômica de você prosperar. Você tem que estar sempre no mesmo nível de todos, ok? Vamos lá então. Você tem a propriedade privada, que com certeza
era contra. A propriedade pode ser pública e privada. O marxista quer tirar das pessoas a propriedade e colocar na mão do Estado. Nesta corrente, a propriedade privada é proibido. A empresa, isso não é permitido. Tudo passa a ser do Estado, ok? Do Estado. Então, a propriedade é um imóvel pertencente a alguém, porção considerável de terra, com tudo que existe nela, pertencente ao dono, fazenda, herdade, quintal. Então, tudo passa a ser de exclusividade do poder público, ok? Você pode usar. Agora, se você for contra o sistema, você perde o direito de ter a casa, ok? O Manifesto de Marx tornou-se famoso por resumir toda a teoria do comunismo em uma única frase: abolição da propriedade privada. Então, no Manifesto Comunista, no segundo capítulo, lá no final, você vai encontrar 10 medidas para tornar um país comunista. Então, aqui eu vou citar 4. Expropriação de propriedade sobre a terra, imposto de renda fortemente progressivo para quebrar as empresas, abolição de todos os direitos da herança, confisco da propriedade de todos os imigrantes e rebeldes. Então, isso daí. Qual foi a consequência do comunismo em vários países, do marxismo? Olha aqui, você tem em torno de mais ou menos 100 milhões de mortes, mas a outras correntes colocam em torno de 200, total de 200 milhões. Por quê? Comunismo, socialismo, marxismo não tem nada de democracia. Então, quando eles se instalam, você não tem condições de ter estatísticas seguras, ok? Tem a União Soviética que morreu 20 milhões. O menino, o nome dele, como é o Olavo de Carvalho, fala 40 milhões. Né? E tem outro momento, eu vi uma reportagem onde dizia que era 100 milhões. 65 milhões de pessoas morreram na China. Já o Olavo de Carvalho disse que foi 70 milhões. 1 milhão no Vietnã, 2 milhões na Coreia do Norte, 2 milhões no Camboja, 1 milhão nos Estados comunistas do leste europeu, 150 mil na América Latina, 1,7 milhões na África, 1,5 milhão no Afeganistão, 10 mil mortes resultantes das ações do movimento internacional comunista e de partidos fora do poder. Então, as mortes provocadas pela ideologia de Marx. Agora vamos entrar na educação.